Boa noite, pessoal de circuitos. Hoje a gente vai para a aula 7. Vamos lembrar um pouquinho aí a função logarítmica. Vamos dar uma ideia aqui, né, do que é a função log, para a gente poder seguir aí com a nossa sequência de aulas, ok? Vamos lá, então. Enfim, pessoal, temos aqui, então, aula 7, disciplina de circuitos 1, função logarítmica. Enfim, pessoal, se você conhece, né, funções, se você conhece logaritmo, sabe, né, as suas definições e as suas propriedades principais, não teremos problema em aprender a função logarítmica, ok? Vamos lá. Bom, primeiramente, né, a função logarítmica nada mais é do que uma função cuja sua lei de formação seja dada por um logaritmo. Olha só ele aqui. A gente tem aqui, né, função, ou seja, f de x igual a log, de logaritmo, de x com a base. Perfeito? Aqui a gente tem uma seta indicando que a nossa função f de x, ou seja, o f pode ser substituído também por y. Perfeito? Bom, então a gente tem aqui que a função, né, f de x é igual a log de x na base b, que é essa formulinha aqui que a gente está montando, ou seja, essa estrutura. Bom, o f de x também pode ser visto como y, que é aquilo que eu acabei de falar, e aqui nós temos a seta indicando que isso pode ocorrer. Bom, qualquer função com essa cara, assim, digamos, né, do f de x igual a log, pode ser uma função logarítmica. Para que esse logaritmo exista, a gente tem que relembrar algumas coisas. Por exemplo, temos aí a função, né, f de x igual a log x, a base. Bom, primeiramente que a gente tem que lembrar, a base precisa ser positiva, ou seja, né, o nosso b ali de base, ele tem que ser maior que 0 e não pode ser igual a 1. Outra coisa, o x precisa ser positivo, ou seja, tem que ser maior que 0. Então, por isso a gente tem o domínio, que a gente chama, né? Que é representado por esse R positivo aqui. Isso aqui são os números reais não negativos, né? Ou seja, maior, né, que 0. Perfeito? Então, esse é o domínio, né? O nosso R aqui é o domínio. Bom, a imagem, né, que é o nosso y, ela mostra, né, o resultado, ou seja, né, é o resultado do log. Então aqui, ó, se a gente substituir o y pelo f de x, nosso y é a imagem que representa esse resultado de log. Bom, o resultado do logaritmo pode ser positivo ou negativo, ou pode ser também até mesmo zero. Bom, a imagem, então, pessoal, ela é representada pela letra R maiúsculo, tá? Ou seja, a imagem, né, irão ser todos os números reais, todos os reais, digamos assim. Bom, esse é o nosso formato, tá? Essa função aqui é o nosso formato da função logarítmica. Aqui são as condições que a gente coloca para que dê certo, né, a função. B tem que ser maior que 0 e B tem que ser diferente de 1. E aqui a gente tem o domínio, que é aquele R, né, com maisinho aqui. E aqui a gente tem a imagem. Perfeito? Então a gente precisa saber essas 4 coisinhas aqui. Bom, agora vamos ver
né, o comportamento disso num gráfico, para ver como fica. Bom, o gráfico padrão da função, pessoal, é esse cara aqui, ó. Tá? A gente tem aqui o y, tem o x, e aqui a gente tem a função, né? Lembra que o y pode ser no lugar do f de x, igual a log de x com a base. Perfeito? Então, esse é o formato padrão de um gráfico aí, de uma função logarítmica. Bom, no caso aqui, esse gráfico mostra que é uma função crescente, está crescendo. Bom, vai ocorrer sempre que o b, nossa base, for maior que 1. Aí ela é crescente. Bom, aí se você tem, né, um olhar para esse gráfico, você já pode dizer que ele é uma função logarítmica com a base maior que 1. Então, só de olhar nele, né, se a base aqui for maior que 1, a gente já pode dizer que é um gráfico crescente de uma função log. Bom, a intersecção com o eixo x é o ponto 0, é o ponto 1, 0. Perfeito. Então, y aqui é 0 e o x é 1. Bom, em outra situação, a gente tem o gráfico dessa forma. Então, a gente já pode dizer que ela é decrescente. Reparem, tá? Ela é decrescente. Quando que ocorre isso? Quando o nosso zero for menor que b e menor que 1. A gente pode dizer que ela é decrescente. Bom, você tem que olhar para esse gráfico e já dizer assim: temos uma função logarítmica de base menor que 1. Então, ela é decrescente. Perfeito? Bom, vamos esboçar um gráfico para a gente entender um pouquinho melhor dessa função. Bom, esse é o exemplo, ó. Y igual a log de x com a base, é a nossa estruturinha. Bom, a gente vai usar, né, o seguinte fato. Log y igual a log de x na base é uma função inversa de y igual a b sobre x, ou seja, está invertindo, ó. A base é elevado a x agora. Agora, x tem a base, agora a base tem x elevado. Vamos lá, então. As funções logarítmicas exponencial são funções inversas. Se você sabe o gráfico da função, automaticamente você sabe o gráfico da função inversa. Vamos ver? Por quê? Né? Porque as funções são inversas. As funções que são inversas são simétricas em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Agora complicou, né? Mas vamos entender um pouquinho melhor isso e ficar mais fácil de compreender na prática. Tá? Então vamos descomplicar. A gente tem aqui, pessoal, para a gente esboçar esse gráfico, a gente vai tomar, né, a inversa do log. Lembra disso? Aqui a gente já tem alguns valores, tá? Que são os resultados das contas que a gente vai fazer, para a gente entender um pouquinho melhor a aplicação no gráfico. Veja, a base aqui é 2. Lembra que aqui a gente tem o bzinho, então a gente fez como base 2. Então o que a gente tem que fazer? A inversa dessa base 2. Como que fica? X, 2 elevado a x. Lembra que o b era elevado a x? Agora ficou 2 elevado a x. Então a gente tem aqui y igual a 2 elevado a x, que é a inversa do log. Olha lá, a inversa. Vamos lá. Esse gráfico, né, é fácil de fazer. Veja, da seguinte forma. Quando x é menos 2, ou seja, esse x aqui em cima for menos 2, que é o indicado no gráfico, a gente fica da seguinte forma. Y igual a 2 elevado a menos 2, que é daqui do gráfico. Isso é o que a gente chama de propriedade potência, né?
a gente transforma em propriedade de potência, a gente vai ter 1 dividido por 2 elevado a 2, ficou positivo. Isso aqui é igual a 1, 2 elevado a 2, 4, a 1 quarto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar o menos 2 que eu utilizei no 1 quarto, que é o nosso resultado aqui do log. Perfeito? Olha lá. Agora, a gente já tem essa situação. Quando o x é menos 1, quando a gente aplicar aqui menos 1 no x, fica da seguinte forma. Olha ele aqui, ó, o x está aqui, ó, 2 elevado a menos 1. Isso aqui, né, se eu aplicar o que a gente chama de propriedade de potência, eu vou ter meio, né, 1 sobre 2. Perfeito? Então, fica fácil. Menos 1 com meio. Formei aqui a minha outra linha. Quando x é elevado a zero, fica fácil, ele é igual a 1. Então, eu tenho aqui 1, né? O x é 1, o y é 1 e o x é 0. Olha só, aqui a gente tem o 1. Quando x é elevado a 1, fica fácil também. X elevado a 1 é 2, ou seja, né, 2 elevado aqui a 1 é 2. Então, a gente traçou 1 com o 2. Perfeito? Quando x é elevado a 2, 2 elevado a 2, eu tenho 4. Então, também fica fácil. 2 e 4. Olha que lindo. Perfeito? Enfim, aqui a gente traça, né? Faz a ligação, perdão, né, dos pontos que a gente encontrou. Bom, então a gente deve relembrar que a gente tem o gráfico da função de log, perfeito? Então, o que a gente deve fazer nesse momento? A gente deve traçar a bissetriz dos quadrantes ímpares. E ela é colocada aqui, ó. Essa é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Perfeito? Bom, diante do gráfico de y igual a x elevado, que é o gráfico vermelho, conseguimos fazer o gráfico de log. Porque são inversas e são simétricas, né? A bissetriz. Está aqui a bissetriz. Então, imagine, né, que essa bissetriz aqui é um espelho, tá? Que é a cor verde, ela é um espelho. E eu vou replicar o gráfico aqui da função. Olha só, ela ficaria mais ou menos assim, ó, tá? Dessa forma. Perfeito? Esse é o nosso gráfico de log que a gente está procurando. Bom, esse é o gráfico da função log de x base 2. Perfeito? Então, ele é crescente. Bom, era isso que eu queria falar para vocês, né? Apresentar para vocês essa breve explicação sobre a função. E nas próximas aulas a gente continuará com os exercícios. Até mais, um abraço a todos.